Se você gosta dos nossos vídeos, já deixa seu like e se inscreva no canal. Para ver a parte 1 deste conto, acesse o código na tela. Vamos começar. No porão empoeirado, a equipe de investigação se debruçava sobre a descoberta macabra. Um mapa da cidade, coberto por alfinetes vermelhos, não era apenas um mapa. Cada ponto marcava uma tragédia, um desaparecimento, uma vida interrompida. O ar estava pesado, carregado com a sensação de que estávamos lidando com algo muito além do crime comum. O detetive-chefe, um homem experiente com olhos que já tinham visto de tudo, passava os dedos pela superfície do mapa, tentando decifrar o padrão, a lógica por trás daquela loucura. E foi então que ele viu um novo alfinete, um que não estava ali antes, cravado com precisão em um bairro residencial tranquilo, um bairro que ele conhecia bem demais. Ele se aproximou, o coração martelando contra as costelas. No topo do alfinete, uma pequena etiqueta de papel. Nela, um sobrenome escrito à mão. Era o sobrenome da irmã dele. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Confusão virou negação. Isso é impossível, ele sussurrou, a voz trêmula. Alguém está brincando. Uma piada doentia. A equipe imediatamente entrou em ação. Quem teve acesso à sala de evidências? Como aquele alfinete foi parar ali? As câmeras de segurança não mostraram nada, nenhum registro de entrada não autorizada. Era como se o alfinete tivesse se materializado do nada. O pânico começou a se instalar. A investigação, que até então era profissional, tornou-se desesperadamente pessoal. Cada segundo contado a partir daquele momento era um segundo que sua irmã poderia estar em perigo. A caçada não era mais por um criminoso anônimo. Era por uma sombra que conhecia seus movimentos e, pior, conhecia sua família. Enquanto a equipe tentava rastrear a origem do alfinete, outras pistas começaram a surgir, cada uma mais bizarra que a outra. Em meio aos objetos recolhidos nas cenas dos crimes anteriores, encontramos caixas de fotos antigas e mensagens anônimas impressas. No início, pareciam desconexas, mas ao cruzá-las com os locais marcados no mapa, um padrão perturbador emergiu. As fotos mostravam encontros sociais aparentemente inocentes, festas de condomínio, churrascos de vizinhança, comemorações de feriados. Pessoas sorrindo, abraçando-se, compartilhando uma refeição. Mas por trás dos sorrisos, algo estava errado. As datas das fotos coincidiam com os dias que antecediam cada desaparecimento. As mensagens anônimas, enviadas para as vítimas pouco antes de sumirem, continham frases estranhas, quase poéticas, falando sobre encontros marcados e presentes de confiança. O ritual não acontecia em porões escuros ou florestas isoladas. Ele começava à luz do dia, em meio a risadas e conversas casuais. Decidimos revisitar as testemunhas, vizinhos, amigos, familiares das vítimas. Antes, seus depoimentos pareciam vagos. Agora, com um novo foco, fizemos as perguntas certas. E as respostas foram arrepiantes. Várias testemunhas descreveram comportamentos estranhos nas vítimas logo após esses eventos sociais. Ele parecia distante, disse uma esposa, como se estivesse aqui, mas a mente em outro lugar. Outro amigo mencionou que a vítima desapareceu por algumas horas durante uma festa, e, quando voltou, não conseguia se lembrar onde esteve. Apagões de memória, ausências curtas e inexplicáveis, um comportamento quase sonâmbulo. As vítimas estavam sendo preparadas, condicionadas, sem sequer perceberem. O terror não era um ataque súbito, era uma infiltração lenta e metódica em suas vidas, disfarçada de normalidade. A tensão escalou quando recebemos uma chamada de emergência. A casa de uma das primeiras vítimas havia sido invadida. Corremos para o local, esperando encontrar a cena de um roubo. Mas nada havia sido levado. A fechadura foi forçada com habilidade, mas os objetos de valor, eletrônicos, joias, estavam todos intocados. A casa estava estranhamente arrumada, exceto por um detalhe. No centro da sala de estar, sobre uma mesa de centro, havia um objeto que não pertencia à família. Um pequeno soldadinho de chumbo, gasto pelo tempo. A viúva da vítima confirmou que aquele brinquedo não era deles. Era uma mensagem, uma oferenda. O invasor não queria roubar. Ele queria deixar sua marca, profanar o espaço seguro da vítima, mostrando que poderia entrar e sair quando quisesse. Era um ato de poder,
um lembrete de que eles estavam sempre observando. A noite seguinte trouxe o medo para ainda mais perto de casa. Um dos policiais mais jovens da equipe, que morava na mesma área do último alfinete, encontrou um bilhete dobrado sob o limpador de para-brisa de seu carro. Dentro, apenas um conjunto de coordenadas geográficas e 1h23. Contra o bom senso, mas movido pela urgência, ele foi até o local. As coordenadas o levaram a um pequeno parque deserto no meio do bairro. Ao chegar, não encontrou ninguém, apenas um círculo desenhado no chão com sal ou cinzas. E no centro do círculo, uma única vela preta, já consumida, com a cera derretida formando uma poça na grama. A fumaça ainda subia levemente do pavio. Eles estiveram ali. Eles o atraíram para lá. O bilhete não era um convite, era uma demonstração. Eles sabiam quem ele era. Eles sabiam onde encontrá-lo. O jogo de gato e rato havia se invertido. Nós não éramos mais os caçadores. Éramos a presa. Com o cerco se fechando, focamos nos moradores das festas e churrascos das fotos. Cruzamos nomes, endereços, locais de trabalho. Encontramos um grupo de vizinhos com ligações sutis entre si. Frequentavam o mesmo clube, seus filhos estudavam na mesma escola, compravam no mesmo mercado. Nada que levantasse suspeitas individualmente, mas juntos, formavam uma teia. Confrontamos o primeiro da lista, um homem carismático, líder comunitário. Ele negou tudo com um sorriso calmo. Disse que era tudo um grande mal-entendido, que éramos paranoicos. Ele era convincente. Teria sido fácil acreditar nele, se não fosse pelo mandado de busca que tínhamos em mãos. Em sua garagem, escondida dentro de uma caixa de ferramentas, encontramos uma foto. Uma foto antiga, sépia, datada de décadas atrás. Nela, um grupo de pessoas em um círculo, realizando um ritual idêntico ao que as pistas sugeriam. E entre os rostos na foto, estava o avô dele. Isso não era novo, era uma tradição. E então, a peça final do quebra-cabeça se encaixou, e a imagem que se formou era mais aterrorizante do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. O mapa no porão não marcava apenas ruas ou casas. Ele marcava pessoas. Os alfinetes não eram sobre localização, eram sobre identidade. E o ritual? O ritual usava a confiança como uma arma. Os objetos deixados para trás, como o soldadinho de chumbo, não eram aleatórios. Eram itens de confiança, objetos pessoais de outras vítimas, como brinquedos de infância, chaves de casa, peças de joia com valor sentimental. Esses objetos eram usados como gatilhos psicológicos, âncoras para isolar as vítimas mentalmente, para quebrar suas barreiras antes do ato final. Eles não precisavam de força física. Eles usavam a própria mente da vítima contra ela mesma. O churrasco, a festa, o vizinho amigável. Era tudo parte de um teatro macabro para ganhar acesso ao mundo interior de suas presas. O detetive-chefe voltou ao mapa, o coração pesado como chumbo. Ele olhou para o alfinete com o sobrenome de sua irmã e, ao lado dele, notou um arranhão na madeira que não havia visto antes. Ele se aproximou e seu sangue gelou. Não era um arranhão, era uma inscrição, quase imperceptível. Um nome, o seu próprio nome. O alfinete da irmã era um aviso. O próximo alvo era ele. A investigação não era mais uma investigação. Tinha se tornado uma perseguição. Ele não estava mais caçando um culto. O culto estava caçando-o. Ele era a peça final do tabuleiro deles. Cada passo que deu, cada pista que seguiu, não o estava levando a eles. Estava levando eles até ele. Ele era o centro do labirinto que ele mesmo ajudou a desvendar. Naquela noite, ele não voltou para casa. Sabia que estavam esperando. Ele tentou fugir, dirigir sem rumo, mas em cada esquina, em cada retrovisor, ele via rostos familiares. Os vizinhos sorridentes das fotos. O homem carismático da comunidade. Eles não estavam armados. Apenas observavam, de carros, de janelas, das sombras entre os postes de luz. A cidade inteira parecia ser o território deles. A perseguição foi silenciosa, implacável. Finalmente, exausto, ele foi encurralado em um beco sem saída. Eles se aproximaram, sem pressa, formando um círculo ao seu redor. Não houve luta, apenas um silêncio resignado. Ele foi levado. E no clímax do ritual, sob a luz pálida da lua, o sangue do homem que os desvendou foi usado para consagrar o ciclo, para marcar o fim de um capítulo e o início de outro.
A investigação estava oficialmente encerrada, e o último alfinete no mapa finalmente encontrou seu lugar. Obrigado por assistir. Se histórias como essa te fascinam, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo caso. Até a próxima!